Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Físico-Química, 11º ano, tá? Essa prova é a prova de 2021, essa é a questão de número 9. Beleza, gente? É uma questão que tem alguns pontos mais simples, mas tem um ponto que era para ser fácil e que tem um grau de complexidade relativamente alto, tá? Então vamos lá, vamos lá. Primeira parte ele fala assim, questão 9. Na figura 4, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo que foi lançado da posição A no instante t igual a zero, passando pela posição B ao fim de 1 segundo e atingindo a posição C no instante t igual a 1,5 segundos. Considere que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo de partícula ponto material. Então, eu posso desprezar o tamanho do corpo. Na figura 5, apresenta-se o gráfico do módulo da velocidade v do corpo em função do tempo, né? E aí ele deixa claro, né, e você consegue ver aqui numa boa, que do instante 0 até o instante 1, você tem uma inclinação, e do instante 1 até o instante 1,5, você tem outra inclinação, que é exatamente de 0 a 1 é de AB, e de 1 a 1,5 é BC. Então, ele realmente, quando começa a subir a rampa aqui, a velocidade dele diminui um pouco mais rápido. Tá? E deu essas informações, vamos então à próxima parte. Aí ele pergunta no item 9.1 qual é a distância entre as posições A e B. É uma parte relativamente simples, tá? Por quê? Eu vou olhar no gráfico qual é a velocidade que ele vai ter em A, tá? Vou pegar qual é a velocidade que ele vai ter em B, que é aqui, tá? Aqui eu tenho que estar atento, porque aqui é de 0 a 1. E se você olhar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 dividido por 5, você vai ter 0,2. 0,2 cada espaço desse, né? Então, aqui seria 6,2, 6,4 e 6,6. O meu valor está entre 6,4 e 6,6, então eu coloquei ali simplesmente 6,5. Tá? Então, adotei VA igual a 6,5. Tá? Depois, pessoal, eu vim aqui, ó, aqui é 4, 4,2, 4,4, 4,6. Eu tá entre 4,4 e 4,6, botei também 4,5 para a gente poder ficar com a conta aqui um pouco mais simples, tá? Lógico que esses valores, o 0,5 é um valor aproximado. Então, eu posso botar 6,6, 4,6, tá? Não teria problema, tá bom? E depois, então, eu vou fazer aqui a questão do tempo. Aqui essa curva é exatamente no 1 segundo, então o tempo aí foi 1 segundo, beleza? Automaticamente eu vou lá no meu formulário, né? Lá nas minhas fórmulas tem essa equação: x igual a x0 mais v0t vezes t mais a t ao quadrado sobre 2. Só que repara que para eu conseguir achar a distância entre o a e b, que seria o delta x, né? Porque x menos x0 vira delta x, passa esse x0 para cá, fica x menos x0, que é delta x. Então, o delta x de a até b, v0 vezes t mais a t ao quadrado sobre 2. V0 eu tenho, que seria v no ponto A. Né? Agora, o A eu não tenho, a aceleração. Eu posso fazer aceleração ΔV sobre ΔT, tá? Onde ΔV seria 4,5 menos 6,5, porque tem que ser a velocidade final menos a velocidade inicial, 4,5 menos 6,5, dividido pelo tempo que eu gastei para fazer isso. Fazendo isso, acho aí minha aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Aceleração negativa, porque ele está reduzindo de velocidade. Repara, pessoal, que se ele está reduzindo velocidade, obrigatoriamente no trecho AB tem algum atrito. Não sei se é atrito com o ar, não sei se é atrito com a rampa, mas tem que ter um atrito, porque é a única justificativa para a velocidade dele estar reduzindo. Tá? Feito isso, eu jogo tudo aqui na minha equação, o V0 vai ser o VA, e jogo o A também, não esquecendo que a aceleração é negativa, então esse mais aqui fica menos, tá bem? Feito isso, consigo resolver ΔX 5,5, a alternativa letra A resposta correta.
Na sequência, pessoal, na questão 9.2, e aí é onde essa questão se tornou um pouco complicada. Por quê? Ele pergunta qual dos diagramas pode representar, numa mesma escala, as forças que atuam no corpo na subida da rampa entre as posições B e C. Tá? E se você olhar todo o enunciado, ele não fala de atrito no trecho BC, ele também não fala que tem, nem fala que não tem. E aí, às vezes, o aluno pode falar assim: ah, professor, mas se no trecho AB tem atrito, no trecho BC é a mesma superfície, também teria atrito. Sim, mas ele também não falou se era a mesma superfície ou não, então fica numa situação complicada. Por quê? Porque observa o seguinte comigo. Quais as forças que você tem atuando no bloco? Você tem a força peso, a força gravítica, você tem a força normal e você pode ter o atrito, tá? E com isso, repara que a letra C aqui não tem cabimento. Por quê, professor? Não tem nenhuma força para cima. Existe uma velocidade para cima devido à quantidade de movimento que ele tinha lá no início. Mas força para cima não existe. Então, não existe força para cima, então, automaticamente, a letra C e a letra D estão erradas. Tá? Então, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. E aí eu fico aqui numa dúvida cruel. Se eu não tenho atrito ou se eu tenho atrito. Então, se a resposta é a letra A ou se a resposta é a letra B. Então, tudo que eu vou fazer aqui agora é para tentar descobrir se tem atrito ou não tem. A princípio, poxa, professor, mas ele não falou nada, normalmente fala-se. Ele não falou nada, mas eu consigo achar a aceleração nesse trecho. Então, olha só o que eu propus para você entender por que a resposta ia ser A e não B. Olha só, olha só. Beleza, minha gente. Como é que a gente vai tentar descobrir se no trecho BC tem atrito ou não tem atrito? Tá bem? Bom, entre aspas, você vai perceber o seguinte: se tiver atrito ou não, vai mudar a força resultante. Se mudar a força resultante, vai mudar a aceleração. E eu consigo achar a aceleração no trecho BC. Por quê? Porque olha só, eu venho aqui e descubro, na verdade, eu já tinha velocidade VB, eu já tinha determinado que era ali 4,5 mais ou menos. Depois, então, para VB de 4,5, eu tenho instante t igual a 1. Para VC igual a 2, eu tenho aqui um instante de 1,5, tá bem? Então, tem ali 1,5. Então, automaticamente, eu descubro o VB, o VC e o tempo entre VB e VC, que é meio segundo. Automaticamente, por aí, eu consigo fazer a aceleração ΔV, ΔT, onde eu vou fazer final menos inicial, então é 2 menos 4,5, essa aceleração vai dar negativa mesmo, tá? E a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, eu quero saber agora se a força resultante é compatível com essa aceleração. Então, vamos ter que falar de força resultante. A princípio, quais são as forças que obrigatoriamente existirão? Obrigatoriamente existirão o peso e a normal. Peso porque a força gravítica, se eu estou na Terra, tem força gravítica. E depois, normal, porque se está apoiado num plano, vai ter a força normal, sempre. Então, essas duas forças não tem como não ter. Essas eu tenho obrigatoriamente, tá bem? Só que eu tenho um problema, porque quando eu tenho forças em situações, digamos assim, que não estão na direção do movimento, e uma força não está na direção da outra, eu tenho que tentar fazer com que eu tenha forças nas mesmas direções. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o vetor peso e vou fazer a decomposição dele. Vou decompô-lo na direção y, aqui na direção tangente, direção normal, que a gente chama, então na direção normal ao plano, e o vetor peso na direção tangencial. Repara que utilizando aí soma dos ângulos internos de um triângulo, eu consigo numa boa provar que se esse ângulo aqui é 30 graus, eu consigo provar que esse ângulo aqui também é 30 graus. Beleza? Aí, repara, o PT é o cateto oposto, porque esse tamanho aqui em cima e esse tamanho aqui embaixo é o mesmo. O PT é o cateto oposto a 30. Então, quem é o PT? É P seno de 30. Quem é o PN? É P cosseno de 30. Tá bem? E aí, agora eu vou fazer o seguinte.
pensar que o FAT existe. Eu não tenho certeza se esse FAT existe, mas a princípio, se o FAT existisse, o FAT tem que se opor ao movimento. O movimento é para cima, então o FAT é para baixo, né? Então está aqui, PT, FAT para baixo. Força resultante, massa vezes aceleração. No eixo normal, a resultante é zero, porque não existe movimento nesse eixo. Aqui existe movimento. Então, existe uma força resultante na direção tangencial. Então, a força resultante na direção tangencial é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante na direção tangencial? PT mais FAT. PT mais FAT igual a M vezes A. Quem é PT? P seno de 30, onde P é igual a M vezes G. G é 10, que estava lá na tabela de constantes. Então, M vezes G vezes o seno de 30 mais FAT igual a M vezes 5. Repara que você vai tirar uma conclusão muito interessante. 5M mais FAT igual a 5M. Quando esse 5M vai para o outro lado, fica mais 5M menos 5M igual a zero. Então, FAT é zero. Então, repara, pessoal, que eu consegui provar para você que para a aceleração ser esta, é impossível ter FAT. Então, por isso que a resposta não pode ser a letra B de bola. Por isso que a resposta tem que ser a letra A. Na sequência, pessoal, a gente tem então aqui o item 9.3, que ele pede o seguinte, ainda dentro daquelas figuras onde ΔEC é a variação da energia cinética do corpo, ΔEPG é a variação da energia potencial gravítica do sistema, somatória das I forças, somatória dos N trabalhos, dos I trabalhos, é a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo, e WFG é igual ao trabalho da força gravítica que atua no corpo. Pode-se afirmar que nesse percurso todo, de A até C, né, de A até C, o que acontece? Bom, meninos, primeira história aqui, de A até B tem atrito, e de B até C tem sem atrito. Foram as conclusões que nós tiramos ao resolver aí a primeira parte da questão e a segunda parte da questão, tá bem? Como é que nós vamos desenrascar disso aqui? Olha só. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem no trecho AB, o sistema é dissipativo, isto é, eu tenho força de atrito. Se eu tenho força de atrito, parte da energia mecânica vai ser transformada em calor. Então, o que acontece? Se parte da energia mecânica é transformada em calor, parte do movimento é dissipado, a variação da energia cinética vai ser maior do que a variação da energia potencial gravitacional, ou potencial gravítica, tá bem? Então, automaticamente, se fosse um sistema conservativo, isso é igual. A partir do momento que é um sistema dissipativo, a variação de energia cinética vai ser maior do que a variação de energia potencial, tá? E aí, automaticamente, eu tenho a primeira parte já está respondida. Se eu tive dissipação de energia, a variação de cinética é maior, tá bem? Depois, a gente sabe, né, que a somatória dos trabalhos seria o trabalho de FAT, que vai ser um trabalho que vai ser aqui de A até B, porque só vai ter FAT de A até B, e depois um trabalho da força gravítica, que seria de B até C. O trabalho da força gravítica de A até B é zero. E o trabalho de FAT não tem FAT de B para C. Lembra que a gente provou isso. Mas então, o trabalho total, no trecho todo, seria o trabalho de FAT mais o trabalho da força gravítica. Repara uma coisa comigo. Nesse caso aqui, ó, de A até B, o deslocamento é para a direita, né? E o FAT é para a esquerda. Quando está ali em cima, repara que você tem um deslocamento para cima, entre aspas, e você tem um peso para baixo, tá bem? Então, o que acontece?
Se eu jogar aqui na fórmula de trabalho de FAT, como que eu calcularia o trabalho de FAT? Vou lá no formulário, FD cosseno do ângulo, entre F e D. Só que repara, cosseno de 180, porque o D é para a direita e o F é para a esquerda, então o ângulo é 180. Aqui, outra coisa, ó, FG, né, vezes D vezes cosseno de 120, que seria o trabalho da força gravítica. Força gravítica vezes a distância BC, na verdade, esse D aqui seria de A até B, e esse D aqui seria de B até C, tá bem? O DBC que está aqui, tá bem? E aí, repara que o ângulo entre o peso e DBC vai ser 90 mais 30. 90 mais 30, 120. O detalhe, cosseno de 180 é negativo, cosseno de 120 é negativo. Então, na hora que eu somar essas duas coisas, vou estar somando duas coisas negativas. Então, menos 3, menos 2, menos 5. Né? Só que o exercício não quer saber do sinal. O exercício está só botando em módulo. Então, vê se o que eu estou falando faz sentido. O módulo da soma dos trabalhos é maior que o módulo da força gravítica. Sim, porque eu vou ter que somar ainda o trabalho da força de atrito. Então, a soma dos trabalhos é maior que o trabalho da força gravítica. Sim, porque a soma dos trabalhos é a força gravítica mais o trabalho do FAT. Como as duas são negativas, o valor aí vai ficar maior, beleza? Com isso, gente, alternativa correta, alternativa letra D, beleza? Valeu, agora sim, tchau, tchau, até a próxima questão.